A Mariana vai estar falando dessa mulher extraordinária que o Senhor colocou no caminho de um dos grandes personagens da Bíblia. Então, Mariana, que Deus possa abençoar a sua vida, conduza em perfeição a igreja, junto a essa palavra que o Senhor colocou no seu coração. Amém, a paz do Senhor. Amém. Bom dia. Ontem na quarta-feira, eu faço estágio, então eu não pude assistir a palavra da Karine, né? E ontem, que é aquela correria, ontem eu fiquei sabendo que ela ia falar sobre Abigail, né? Mas aprove a Deus eu falar hoje, né? Então, amém. Né? Vamos orar, fechar os nossos olhos. Amém, Pai. Graças, ó Pai, nós te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade com cada um que está aqui, Senhor. Por mais uma manhã que o Senhor nos presenteou, Senhor, com vida, com saúde, ó Pai. Ó Pai, toma cada um que está aqui em tuas mãos, ó Pai. Que o teu amor, que o teu cuidado venha sobre cada um. Que se a palavra venha encontrar terras férteis, ó Pai. Que venha em nome de Jesus gerar frutos, ó Pai. E frutos que permaneçam. Frutos, ó Pai, que deem mais frutos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua fidelidade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir lá em 1 Samuel 25. Eu estava pensando sobre essa palavra e o Espírito Santo falou só assim, Abigail. E eu, amém, Pai, vamos lá, vamos falar sobre Abigail. Quando eu abri, aí eu falei, gente, quanta coisa, né, Deus? Porque eu conheço a história de Abigail, mas eu não lembrava quantos versículos tem. Então eu quero que você abra em 1 Samuel 25. E aí a gente vai trabalhar com todo o capítulo. E olha, você pode olhar aí, ele é grande. Mas a gente vai trabalhar com todo ele, mas a gente vai por parte. Antes de começar, para eu não precisar ler tudo, eu quero passar uma nivelada aqui sobre o contexto do que está acontecendo aqui. Davi, rei Davi, ele já tinha sido ungido rei por Samuel. Samuel já tinha morrido, ele tinha sido ungido rei. Porém, Saul ainda estava no trono. Ele ainda não era o rei, mas ele já era ungido por Deus rei. Então, nesse momento, Saul já está com raiva dele, já está perseguindo ele, já quer matar Davi. Ele está se escondendo em cavernas, se escondendo onde pode. E nesse momento, ele está fugindo para não ser morto pelo rei Davi. E é interessante que um pouco antes, aqui no 24, Davi poupa a vida. Eu quero que, isso eu trouxe no início mesmo, eu quero que vocês foquem nisso. Davi estava numa caverna e o rei Samuel, perseguindo ele, entrou numa caverna para aliviar o ventre. Em alguns versículos fala aliviar o ventre, outros falam fazer sua necessidade. No contexto de hoje, foi lá fazer o número 2, né? Ele foi lá, entrou naquela caverna e Davi estava lá. Davi podia ter matado o rei Saul? Podia ter matado, mas Davi mata? Não, por quê? Porque ele era o rei. Ele era ungido por Deus, ele fica chateado com ele mesmo e tem cortado um pedacinho do pano da roupa dele. Uma pessoa que estava pronta para assassinar o Davi, Davi não consegue encostar nele. Foi sensato, Davi? Foi. Foi justo, Davi? Foi. Foi correto, Davi? Foi. Eu quero que vocês lembrem disso mais à frente, quando a gente chegar mais à frente. Nesse momento histórico, Davi, ele está por trás. Ele não está como um rei, ele está vivendo por trás da cena. Ele faz alguns trabalhos, então ele cuida de pastores, para cuidar das pessoas, para que esses rebanhos não sejam atacados, para que os rebanhos não sejam mortos, ou os pastores não sejam mortos. Tudo isso ele faz enquanto o povo está pastoreando, por trás, cuidando em troca de alimento, de alguns bens, de alguma coisa. E aí entramos na história do Nabal, homem insensato. A própria esposa dele chama ele de filho de Belial, iniquidade, uma pessoa completamente
com caráter completamente ruim. E Davi é informado que a pessoa que ele estava cuidando do rebanho dele há um tempo atrás, que foi tudo bem, que correu tudo bem, estava tosqueando as ovelhas. O que significava isso, mais ou menos? Nesse momento que é tosquia, e fala na Bíblia que ele tinha, deixa eu ver aqui para não falar errado, 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. É muita coisa. O pastor Jorge muito brincou, quando a pessoa fala que é rico na Bíblia, é porque é muito rico, né? O pastor Jorge sempre fala isso. Se fala que é rico, é porque é muito rico. E você ter 3.000, mais 3.000 cabras é muita coisa. Nesse momento ele tem que tirar a lã, né? Lã do corpo deles. E é o momento da tosquia. Nesse momento eles fazem uma grande festa, tem muita comida, muita bebida, e eles vão ser tirados daquela lã, vai passar o dia inteiro. E Davi fica sabendo. E Davi pensa: ajudei, estou com fome, vou mandar os meus homens lá para pedir alguma coisa, né? E Davi envia 10 homens para falar com Nabal. E nesse momento, Davi é ignorado de uma tal forma. Ele fala: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem é Davi? Eu não conheço. Para mim você é como se fosse um escravo fugido. Não serve, não é ninguém. Davi é ridicularizado. Ele é ignorado. Tudo que ele fez, toda a ovelha que não se perdeu, todo o cuidado, todos os pastores que não morreram naquele momento, não serviram aparentemente de nada. E Davi pensou: quem é Davi? Nesse momento, acende uma fúria em Davi. Davi perde o controle. Davi fala: estava lá, cuidei, ninguém se perdeu, pedi comida, pedi um benefício do que eu fiz, o trabalho que eu fiz, eu pedi o pagamento do que eu fiz. Ele não vai me pagar, ele não vai me dar um prato de comida. Quem é Davi? E acende uma fúria em Davi. Davi fala assim: então tá bom, vamos lá. Mandei 10 homens para falar com ele. Vamos lá. Chama 400 homens para ir lá matar ele. 10 homens para pedir comida e 400 para matar. É bastante gente, né? Nem precisava de tanto. Talvez fosse só com os 10 matar e matava todo mundo. Mas acende uma ira. Mas o interessante é que o mesmo Davi que não matou Saul, que estava tentando matar ele, é o mesmo Davi que, quando não é pago, acende uma ira e fala: eu vou matar todo mundo. E o que o Espírito Santo me traz? Como que você lida com situações? Como que a gente lida com situações que a gente é ignorado? Que a gente é ridicularizado? Como que você está lidando? Você se torna tão insensato com aquele que foi insensato com você? Porque Davi aqui se torna insensato igual Nabal, sendo rei, sendo ungido por Deus. E a gente? Quando leva uma fechada no trânsito, daquela pessoa que ainda olha para trás, fica te encarando, fica assim: vou esperar um cadinho para ver se ele fala alguma coisa para eu sair do carro. E quando no seu trabalho você é ridicularizado? E quando aqui na igreja, às vezes alguém comete algum erro, como que é? Acende uma ira profunda em você e você esquece de toda a sensatez que o Espírito Santo te colocou dentro de você? Ou você é sensato? Gente, isso é muito sério. A noiva de Cristo é conhecida pela sensatez. E assim ele fala lá naquela parábola das 10 virgens: as 5 insensatas e as 5 nércias. A noiva de Cristo, quem é esperado por Deus, ela é conhecida por ser sensata, por ser sábia. E quando eu falo noiva, não é mulher. Quando eu falo noiva, é a igreja. Então eu não estou aqui pregando sobre o Dia da Mulher. Eu estou aqui pregando sobre quem sou eu aqui na igreja, quem sou eu como igreja. Quando a gente é ridicularizado, gente, a gente vai ser muito ainda.
Por ser cristão, a gente vai ser ridicularizado. Por tomar atitudes corretas, a gente vai ser ridicularizado. Dentro de casa, por aquele marido que não conhece Jesus, você vai ser ridicularizado. E como você responde a esse momento? Isso vai definir quem você é. Mas ainda assim, Deus dá uma chance a Davi, usando essa mulher incrível que é Abigail. E o primeiro tópico que eu quero falar sobre Abigail está em 1 Samuel, como já está lendo, 25, o 14. A partir do 14. O 14 ao 17, tá? Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, no deserto: daí Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um escudo, era muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a nossa família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Esse Nabal, no caso, era um homem mau. O primeiro tópico é saber ouvir. Sabe o que isso aqui me chama a atenção? Primeiro, os servos conversaram com Abigail. Gente, hoje é servo. Às vezes a gente não consegue ter uma ideia muito clara do que é ser servo. Mas servo não era amigo. Servo não era funcionário. Servo não era uma pessoa que almoçava e jantava, igual a gente às vezes no trabalho, que janta e almoça com nossos patrões e está tudo normal. Não é patrão empregado, é servo. E servo era um tratamento, às vezes, considerado como escravo. Não tinha uma relação de amizade. Era servo, serviço. Eu estou ali para servir e não para falar. Isso me chama a atenção porque uma mulher como Abigail, ela sabia ouvir quem era menor que ela. Quem era inferior a ela. Quem não valia nada naquele ambiente. Os servos vão lá, Abigail, Nabal falou besteira, Nabal ignorou Davi, faz alguma coisa, porque eu tenho certeza que Davi vai matar todo mundo, ajuda a gente. Ela sabe ouvir e vamos lá. E aí depois tem a sequência. E a gente? Agora começando a falar sobre as atitudes de Abigail. A gente sabe ouvir, às vezes, quem está menor que a gente? Porque às vezes a gente escuta muito bem o quem é superior, mas e o quem não é? Você está sabendo ouvir seu filho? Você está sabendo ouvir o seu esposo? Sua esposa? Você sabe ouvir aquela pessoa às vezes que está abaixo, quem não vale nada em meio à sociedade? Você abre para ouvir? A gente tem que aprender a ouvir, às vezes, quem é menor que a gente, quem está num lugar menor que a gente. Essa mulher sabe ouvir. E talvez se esses servos não tivessem abertura para falar com ela, todo o povo tinha morrido, né? Se ela se tratasse todo mundo, não, eu sou uma mulher rica, não quero, você não abre a boca quando estiver falando, me servindo comida, você é meu escravo, você não vale nada. Toda a casa tinha morrido? Toda a casa tinha morrido. Então essa mulher humilde, ela é diferente. Ela escuta quem é um servo, um simples servo. E às vezes a gente, numa liderança, num trabalho, numa liderança na igreja, numa liderança onde a gente está, a gente não sabe ouvir quem não é quem é pequeno, só escuta quem é maior que a gente. Isso faz parte do ser humano. O ser humano é assim. É por isso que Deus está sempre falando, nos ensinando, pontuando. Porque a gente, ser humano, a gente é assim.
A gente sempre quer se exaltar. A gente sempre quer ser melhor. E quando a gente quer ser melhor, o pior vai ficando. E quem não vai crescendo junto com a gente vai ficando de lado. Não é isso que o Espírito Santo quer. Saiba escutar. Saiba escutar sua família. Saiba escutar seus filhos. Porque às vezes você está errando como mãe e você nem escuta que está errando. Às vezes você está errando como pai e você nem escuta que está errando. Você não quer nem saber da opinião dele. Você continua achando que você é superior e você sabe de tudo. Não. A gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que saber ouvir. Dentro da igreja, dentro do nosso trabalho. Às vezes você está num cargo, saiba ouvir. Aprenda a ouvir. O segundo tópico aqui, uma atitude dela, de Abigail, de sensatez, que o Espírito Santo precisa que a gente faça como servo também, é que ela sabia agir de maneira pontual. Eu quero que vocês, lá no 18, continua aí com 25 aberta, não vamos sair do 1 Samuel 25. O 18. Depois que os servos falam com ela, né, ela começa aqui. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uva passas, 200 bolos de figo prensado, e os carregou no jumento e disse aos seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Porém, nada disse a Nabal, seu marido. Qual era o problema naquele momento? Fome. Davi e seus homens estavam com fome. E gente com fome fica com raiva. Não sei vocês, mas a metade da população no mundo com fome fica com raiva. A gente fica estressado. Passou da hora de comer, não tomou café, a cabeça começa a doer. O negócio já fica assim, falou comigo, o que é? Gente, não me deixa em paz. Não é assim? Gente com fome fica com raiva. Talvez tenha por isso que Davi acendeu aquela fúria toda, porque imagina um monte de homem falando no ouvido dele: Davi, a gente está com fome. Davi, a gente está com fome. Davi, a gente está com fome. E Davi falando assim: eu também estou. Para de falar no meu ouvido. Ela sabia agir de maneira pontual. Qual era o problema? Fome? Vamos lá. Prepara as comidas aí, tudo que tinha, bota no carro, bota no jumento e vamos embora. Leva tudo que pode para Davi. E a gente está sabendo agir? Qual é o problema da sua vida, da sua casa, da sua família, dentro de você? Está sabendo identificar o problema? Aqui a gente entende que Abigail identificou o problema, ouviu, identificou o problema e falou assim: agora eu vou agir. Botou comida. E qual é o problema que a gente está passando? O que a gente tem que acertar? O que a gente tem que consertar? Você identificou o que ainda precisa acertar na sua vida? É a mentira? Identifiquei. Vou mudar, vou melhorar. É a minha língua que eu não guardo? Vou guardar. Vou ficar quieta em nome de Jesus. Quando aquele abençoado meu marido me irrita, eu vou ficar quieta, Jesus, me ajuda. Qual é o problema? Pontual, ela é pontual. Ela não fica, eu vou lá, eu vou chorar aos pés de Davi, vou prantear e tentar a misericórdia de Davi. Ela não faz isso não. Ela sabia, o cara está com fome, ela não vai me escutar. Eu vou lá e vou dar comida a ele. Comecei, dei comida. Depois eu falo. Ele vai ver. Tanto que é interessante que ela manda o quê? Vai na frente com a comida, que eu vou chegando um pouquinho depois. Porque quando Davi vê a comida, ele... Ai, paz no coração, chegou minha comidinha. Aí ela está pronta a falar. Então a gente tem que aprender. Aprender a ouvir. E aprender a ser pontual, identificar os problemas e resolvê-los. Qual é o problema? Às vezes a comunicação está ruim no casamento. Identificou? Conserta.
acerta. É perdão que precisa ser dado, conserta. Identificou o problema. E eu quero, em nome de Jesus, que vocês comecem a identificar os problemas dentro de vocês agora. Porque o Espírito Santo, ele quer tratar, ele quer trabalhar, ele quer mudar. Mas se a gente não identificar, falar assim, eu não tenho problema, eu estou aqui só porque eu gosto da igreja. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Qual é o problema? O que tem que acertar? O que tem que melhorar? Às vezes a gente fica sentado na cadeira. Essa palavra seria maravilhosa para meu tio, minha tia, minha mãe, minha família, meu amigo da faculdade. Mas é tu que está sentado, filho. Não é teu amigo da faculdade. Essa palavra é para você. Então identifique o problema que você está no momento. E seja pontual, conserte. Acerte, melhore, faça o que tem que fazer, mas faça, haja. Não fica parado. Porque se Abigail ficasse parada e não fosse pontual, ela tinha morrido, todos tinham morrido. O terceiro tópico é a humilhação. Isso aqui é incrível. O que ela fez. É lindo demais a capacidade que uma mulher de Deus tem. E que qualquer um pode ter. É só ser, escolher, fazer a vontade de Deus. Não precisa ser mulher, não precisa ser homem, nem criança. É só escolher ser dele. E buscar mudar, melhorar. Ela se humilhou. Terceiro tópico. Abre no 23, versículo 23. Fala assim, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, em rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. A sensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor, meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa que de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que trarás os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nunca nenhuma culpa se ache em ti. Ela é muito interessante porque ela chega ali e ela não fala, Davi, meu Senhor, o meu marido fez isso, fez isso, e fez isso, e fez isso. Não leve ele em conta. Ela fala, Davi, meu Senhor, a culpa é minha, por não ter visto você chegar lá, os seus homens chegarem lá. A culpa é minha. Não deixe cair a culpa sobre os meus, a culpa é minha. Uma mulher intercessora. Ela intercede pelos seus. Que atitude. Uma atitude de humildade, de humilhação, porque ela e se fosse hoje, talvez a gente falasse assim, Davi, meu marido não presta. Vai lá e mata ele mesmo. Mata, Davi. Hoje o povo faz isso. O povo está matando os outros hoje, é doidado aí. Por nada, às vezes. Mas ela coloca a culpa. Ela não viu os homens chegarem. Ela não percebeu que chegaram homens diferentes e pediram alguma coisa.
ela bota a culpa em si. Isso é uma atitude de alguém que intercede. Intercede. Neemias lá atrás, quando ele vai orar por causa dos muros que foram derrubados, ele fala assim: o meu pecado e o do meu povo. Ele não fala o pecado do teu povo, ele fala o meu pecado e o pecado do povo. Interceder por alguém, por alguma causa, por sua família, é se colocar no lugar dele e falar: Senhor, eu me coloco aqui. O erro é meu também, o pecado é meu também. Ajuda a minha casa, ajuda a minha família. Mas a gente quer sempre culpar alguém. A gente quer sempre culpar outra pessoa. E Abigail nos ensina que às vezes a gente tem que trazer a culpa para a gente. A gente tem que trazer a culpa e falar: eu errei. Se o meu casamento está caindo, a culpa é minha. E às vezes a gente acha assim: não, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. Não, a culpa é minha. E a gente não entende o que é ser um intercessor. Os intercessores sabem o que é isso, mas a gente não entende o que é se colocar, orar pelo seu país e falar: Senhor, cuida desse país, um país idólatra. Não, é falar: Senhor, abençoa esse país, cuida desse país. Somos todos idólatras. Somos todos pecadores. É se colocar num todo. E não como se o outro fosse errado o tempo inteiro. Abigail nos ensina, como servos, como cristãos que somos, que devemos nos colocar às vezes no lugar do irmão. Devemos ter empatia. Devemos amar o outro. Nabal não merecia ser amado, mas Nabal foi amado pela sua esposa. Ela trouxe a culpa para ela. E às vezes a gente, com uma gasolina que a gente tem dentro da gente, que é impressionante, a gente quer botar gasolina, tacar fogo e ver o circo pegar fogo. Não é isso que Jesus quer da gente. Jesus quer servos sábios, sensatos, que saibam como agir na hora certa e no momento certo. De maneira pontual, identificar o problema, consertar, se colocar na brecha. Isso que Jesus quer. E por último, o tópico aqui sobre Abigail é que ela se calou. Aqui no 36, fala assim: quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Nabal estava bêbado. E pessoa bêbada se conversa? Não. Mas a gente, o que é que a gente faz? A gente quer fazer DR quando o marido está bêbado. A gente quer o quê? Quando a esposa está com siri na lata, a gente quer conversar. Quando o filho chegou de um lugar, chegou do mundo, chegou de um lugar, você quer sentar e conversar e falar sobre os erros. Você está errado. Você não pode fazer isso. Saiba ouvir, agir, se colocar na brecha e falar na hora certa. Isso é sensatez. Não adianta você pegar um marido bêbado, um marido com fome, um marido estressado e querer conversar. Não adianta no momento de TPM da sua esposa você querer fazer DR. Não dá. Não adianta um filho rebelde você falar em todos os momentos, ficar criticando. Você tem que saber falar na hora certa. Um liderado na igreja, as pessoas que fazem parte dentro do seu ministério, saiba falar na hora certa. Porque se você não falar na hora certa, porque você pode fazer ele se afastar de Deus.
Saiba amar, cuidar, ter empatia. Como o retiro nosso, amar, cuidar e praticar. Praticar o quê? A vontade de Deus, praticar o amor, praticar o cuidado. Saiba ouvir, mas saiba falar na hora certa. Peça a Deus e lá em Tiago 1:5. Ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Ele fala assim: fica clamando, fica batendo na porta, nem isso fala, não precisa fazer muito esforço, só fala assim: peça a Deus que Ele vai dar feliz. Você quer ser sábio, peça a Deus que Ele vai dar com felicidade, Ele vai te entregar a sabedoria. Se falta sabedoria para agir dentro da sua casa, peça a Deus que Ele vai dar. Se falta sabedoria para ser um líder, peça a Deus que Ele vai dar. Se falta sabedoria no seu trabalho, às vezes você se envolve com um pecado, peça a Deus que Ele vai dar. Mas Ele dá feliz. Ele não dá assim: ai meu Deus, está ali me pedindo de novo. Não, Ele dá feliz. Ele fica feliz quando a gente pede sabedoria. Deus, nesse momento que o mundo está se findando, Ele precisa encontrar em nós corações sábios, sensatos, prontos a ouvir e a falar o que Deus manda, o que Deus quer. Os nécios ficarão porta afora. Os insensatos vão ficar de fora. Então busque a sabedoria. Busque a sabedoria que vem de Deus. Então a gente aprende que às vezes a gente vai agir como um insensato. Como Davi, que era um rei e agiu como insensato em algum momento. Mas a gente aprende que Deus vai usar pessoas também, como Abigail foi usada, para salvar a sua casa e salvar a vida de Davi e o futuro dele. E isso é muito legal, que aí no 32 fala assim: Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que enviou, se eu lhe fizer mal. Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, e que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Nabal aceitou o que Abigail tinha lhe trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Era para Davi matar Nabal? Não. Ele foi insensato igual a Nabal? Sim. Mas Deus usou uma mulher sábia, de bom senso, para aplacar essa fúria e não deixar sangue inocente nas mãos do rei Davi, do futuro grande rei Davi. Sejamos nós essa Abigail que aplaca o furor, que se coloca na brecha do irmão. Davi teria cometido um erro muito grande em matar pessoas daquela casa. Sejamos nós como Abigail, homens e mulheres sábios, prontos a ouvir e a falar na hora certa e agir de maneira pontual, se humilhar se for necessário, interceder se for necessário. Sejamos como ela, pegamos o exemplo dela e sejamos como ela fez aqui. Porque é disso que o Senhor espera, é isso que o Senhor espera de nós, que sejamos esse tipo de cristão, um cristão que ama o outro, que cuida do outro e que não fica esperando o circo pegar fogo.
O mundo está cheio de pessoas insensatas. Já tem gente suficiente lá. Não pode sair daqui pessoas insensatas também. Daqui tem que sair a sensatez que vai mudar o mundo. E vai mudar o ambiente onde eu vivo. Vai mudar a casa onde eu piso. O mundo já está muito... Está podridão. O povo está vivendo pronto a fazer o erro. O tempo inteiro. Pronto a ver o circo pegar fogo, e realmente eles gostam de ver o circo pegar fogo. Por fim, eu entendo aqui a atitude de Abigail como uma atitude até parecida com o nosso Jesus. Não posso falar que é igual, mas é uma atitude que às vezes se assemelha e se parece com Jesus, porque a gente tinha um castigo eterno por aí. A gente tinha uma vida longe de Deus. A gente tinha a morte eterna, uma morte sem vida como Ele. E hoje temos o céu. Mas por quê? Porque um dia alguém se colocou no nosso lugar. Jesus morreu na cruz e colocou a culpa sobre Ele, intercedendo por nós. Ele já fez isso por você. Ele já fez isso por você. Agora a resposta é sua. Agora tem que vir de você. Jesus assumiu a culpa pela gente. Quando Ele estava naquela cruz, todo o pecado caiu sobre Ele. E podemos hoje nos reconciliar diariamente com Deus. Temos a oportunidade hoje de falar e ouvir o Espírito Santo falando no nosso coração. Porque um dia alguém morreu por mim. Assim como me lembrou muito, eu fui vendo, eu falei assim, que atitude linda. O Espírito Santo intercede todo dia por nós. O Espírito Santo intercede todo dia por nós. Todos os dias o Espírito Santo está lá. Pai, Mariana é humana. Ela erra às vezes com isso de novo. Ela repetiu esse erro, mas ajuda ela. Eu vou lá falar no ouvido dela que ela está errada. E ela vai pedir perdão e ela vai voltar. O Espírito Santo está assim, ó. Uma atitude parecida com quem é de Deus. E por isso que ela assemelha com a atitude de Jesus. Porque ela é dele. E quem é de Jesus, quem é de Deus, começa a se parecer com Ele. Você anda no mundo e é respeitado por ser dele. Você anda no mundo e é ouvido por ser dele. Porque você parece com Ele. É por isso que temos que entender quem a gente é. Pegar essa atitude aqui de Abigail. Eu aconselho você, quando chegar na sua casa, lê todo o capítulo 25 e releia e aprenda com essa atitude. Assim como Abigail, o Espírito Santo, Jesus quer que a gente seja assim. Prontas a ouvir e tardio em falar. Pedir perdão se for necessário. Cuidar do seu coração se for necessário. Deixar o pecado de lado se for necessário. Deixar amizades de lado se for necessário. Deixar um modo de ser se for necessário. Eu vou deixar a mentira, eu vou deixar o pecado, eu vou deixar a pornografia. Eu vou deixar porque eu quero me parecer com Deus. Eu quero parecer com Ele. Eu quero tomar atitudes e ser parecida com Ele. Porque se a gente não quiser ser parecida com Ele, seremos parecidos com Nabal. Insensatos e duros de coração, iníquos. Que a iniquidade faz parte dele. Não queremos ser. Eu não quero ser, eu quero parecer com a atitude de Abigail, com a atitude que Jesus fez. Eu quero amar o meu irmão. Somos uma família. Somos uma família, temos que cuidar uns dos outros. Temos que amar uns aos outros. É isso que o Espírito Santo quer. Ame a sua casa,
Ame os seus filhos, interceda por eles. Ame o seu marido, ame a sua esposa, interceda por eles. Ame a sua igreja, interceda pelos seus pastores. Ame o seu líder, interceda por eles. Se coloca na brecha por ele. Se você ouviu alguma coisa de um irmão, se coloca na brecha, não leva à frente não. Ei, parou em mim. Não vou levar à frente não. Eu vou cuidar do meu irmão. Eu vou cuidar da nudez do meu irmão. É isso que Deus espera de nós. Cristãos verdadeiros. E é a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores são verdadeiramente adoradores. São conhecidos de espírito e em verdade. Eu esqueci a palavra exata que fala. Adorarão ao Pai em espírito e verdade. Ele espera a gente, filhos que façam a vontade dEle, que adorem ao Pai em espírito e verdade, que queiram ser parecidos com Jesus, queiram ser parecidos com a atitude de Jesus, que deixam a insensatez de lado, que deixam o pecado de lado e escolhe seguir, não olhar nunca mais para trás, porque quem olha para trás não é digno de mim, olhar só para frente, pelo alvo do prêmio. Só olhar para frente, prosseguindo para o alvo. E o alvo é Jesus. O alvo é viver para Ele. O alvo é o céu. Mas para isso, temos que escolher fazer o que é certo. Diariamente. Não adianta eu escolher hoje e amanhã não. Se errar, pede perdão, fala, Senhor, me dá força e vamos lá. Mas vai, prossegue, anda, caiu, levanta. Vê seu irmão caindo, leva ele junto e carrega junto. Mas vai, não olha para trás não. É isso que o Espírito Santo espera de nós. Uma atitude sensata todos os dias da nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Pai, nos dê um coração pronto a isso. Nos dê um coração apto a viver a Tua vontade. Muda o nosso coração, muda as nossas vontades. Muda, Senhor, em nome de Jesus. Aquele pecado, arranca de dentro de nós. Traz a minha memória agora para que eu tenha consciência desse pecado e que eu se afaste dele. Senhor, em nome de Jesus, se aqui tem alguém que ainda precisa pedir perdão, vá hoje e peça perdão. Se precisa se consertar, se conserte hoje. Mas, Senhor, nos dê um coração diferente, um coração parecido com o Teu, um coração apto a viver para Ti, a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, dá-nos, ó Pai, um coração segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.